Então, assim, só para começar, né, me apresentando, então, eu sou a Juliana, né, eu sou a Ju Araújo, como eu gosto de ser chamada. Eu sou psicóloga, e aí tu vai pensar assim, meu Deus, psicóloga e tá falando sobre financeiro? Sim. Segunda opção minha de faculdade era economia, então eu adoro números, adoro dados, adoro analisar dados, e eu entendo que todos os dados que a nossa empresa produz, tudo aquilo que a gente consegue extrair de dados, eles são importantíssimos para mostrar como que a gente está. Então, por exemplo, o financeiro, ele na verdade é consequência das atitudes e da situação que a gente está tendo atualmente na empresa. Então, a gente não mexe no financeiro para ter mais dinheiro. A gente analisa o financeiro, organiza comportamentos, organiza processos, organiza pessoas, enfim, a gente vai mexer na empresa para então analisar o próximo mês para ver se o próximo mês vai melhorar. Então, nunca o problema está no dinheiro em si, ou nas contas. O problema está no jeito que a gente lida. Tá? E muitas vezes esse problema costuma ser um problema, inclusive, emocional. Da gente não gostar de olhar para os dados, da gente ter dificuldade, ou a gente se cobrecha que a gente não sabe. Aí a gente evita olhar os dados e isso, consequentemente, faz com que a gente tenha problemas com o financeiro. Tá? Então, só para vocês entenderem, eu vou fazer uma análise estratégica, eu vou falar muito de número, inclusive se vocês ficarem um pouco perdidos ou achar que eu estou indo rápido demais, me avisem, porque eu vou falar bastante de número, mas eu preciso que, na verdade, vocês abram a cabeça para conseguir enxergar a análise por trás dos números. O número só nos traz um dado, e a gente precisa interpretar esse dado, e é isso que eu vou ensinar vocês a fazer hoje. Mas então vamos lá, né? Então, para a gente começar, eu queria já começar a falar de duas situações bem diferentes. Então, para quem não me conhece ainda, eu tenho uma pequena empresa, além de ser psicóloga, trabalhar com empresas, eu sou consultora, eu trabalho há mais de 12 anos na área. Eu tenho uma pequena empresa com meu marido, nós temos uma pastelaria aqui na cidade, eu trabalho com meu marido desde 2010. E muito do que eu sei do financeiro vem porque eu trabalhei muito tempo com consultores financeiros, mas principalmente por causa do meu marido, porque ele não entendia o que os consultores falavam. Então eu tinha que entender o que os consultores financeiros falavam e traduzir para ele de uma maneira que ele conseguisse botar em prática. Então o que eu vou trazer para vocês é a mesma coisa que eu fiz com meu marido, assim, para ficar claro de enxergar, tá? Então já para começar aí de uma maneira bem clara, eu já preciso separar dois controles diferentes que a gente precisa ter numa empresa. Normalmente, as empresárias, quando falam comigo, elas dizem assim, eu não estou vendendo bem, ou eu não tenho dinheiro sobrando. E eu disse, mas como que tu sabe disso? Normalmente, porque ela diz, estou com a conta negativa, eu estou com... eu abro aqui, entre aspas, né, como era antigamente, eu abro a gaveta do caixa e não tem dinheiro. Tá, e quanto que tu vende? Já aconteceu. Eu perguntar quanto vende, a pessoa nem saber quanto que ela vende. Não sabe. Porque, na verdade, ela sabe quanto ela recebeu de dinheiro e não quanto ela vende. Então, assim, tudo que eu vou falar agora, vocês precisam ter em mente que são dois controles separados e eu vou falar de um, que serve para nos mostrar o lucro. Tá? O que normalmente eu vejo as pessoas fazendo? Elas olham para o fluxo de caixa. Tudo que entra, menos tudo que sai. Então, eu sei dizer se eu tive um saldo positivo ou um saldo negativo, certo? Normalmente, as empresárias analisam a empresa a partir desse dado. Mas esse dado, ele não mostra nada a não ser que eu tenho ou não tenho dinheiro em caixa. Mas o dinheiro em caixa não é necessariamente meu. Ele não mostra o resultado que eu estou tendo. Para ficar claro, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar junto aqui uma apostila, vai estar tudo escrito na apostila, então depois vocês podem rever ela com calma, dar uma lida. Mas vamos lá. Vamos fazer uma imaginação. Eu trouxe aqui um papelzinho para me ajudar, para vocês entenderem. Então, eu vou separar, eu vou falar bem qual é a diferença de lucro, porque as pessoas dizem, eu não estou tendo lucro. Qual é a diferença do lucro para a diferença de dinheiro em caixa? Tem empresas que têm dinheiro em caixa, mas não necessariamente têm lucro. Tá? E tem empresas que não têm dinheiro em caixa, mas estão tendo lucro. Então, eu vou explicar mais detalhadamente agora para vocês, tá? Então, vamos imaginar que vocês receberam o salário. Então, tu foi lá, olhou na tua conta, caiu um salário. Deixa eu ver que trabalha de CLT. Caiu um salário que o salário de vocês é 10 mil reais. Um bom salário, né? Então, no dia 7, caiu o salário de vocês de 10 mil reais, ok? No dia 10, normalmente, tu paga todas as tuas contas. Todas as contas praticamente vai dar 5 mil reais. Então, no dia 10, tu vai pagar 5 mil reais.
A única conta que vai ficar para trás é uma conta da parcela da casa de vocês, tá? Do financiamento, que custa 2 mil. Só que só cai dia 30, certo? Então, eu vou perguntar para vocês. Se eu for olhar a conta de vocês no dia 15, quanto de dinheiro vocês têm? Então, dia 15, se eu olhar na conta, quanto de dinheiro eu vou ter? Ou vocês, né, no caso, vão ter? Vocês vão ter... Cadê ela aqui? Vocês vão ter 5 mil reais, obviamente, né? Então, pagou todas as contas no dia 15, no dia 16. Desculpa. Dia 16 pagou todas as contas, sobrou R$1.000. Sobrou 5 mil reais na conta, certo? Aí, vocês resolveram, já que tem 5 mil reais na conta, resolveram fazer a festa de aniversário do filho de vocês. E essa festa vai custar 4 mil. Você pode pagar essa festa à vista? Pode pagar por Pix no dia 16? O que vocês acham? Pode, né? Tem o dinheiro na conta, vocês têm 5 mil, então dá para pagar os 4 mil. Contudo, pergunta que não quer calar. Esse dinheiro que está na conta no dia 16, 5 mil reais, que permite vocês apagarem a festa, se vocês quiserem, de 4 mil, esse dinheiro é de vocês? Será que vocês são donas desse dinheiro realmente? O que vocês acham? Não, né? Porque, na verdade, no dia 30 vai cair a parcela da casa de vocês de 2 mil. Então, no máximo do dinheiro que tem ali na conta de 5 mil, vocês são donas de 3 mil. Tá, Ju, isso é meio óbvio, né? Mas por que você está falando isso? Porque o que é comum? As pessoas olham conta de banco e elas acham que tem dinheiro. Só que aquele dinheiro já está comprometido. Aquele dinheiro não existe. E se ela não tiver o controle que eu vou mostrar agora, que mede o lucro, ela vai usar o dinheiro. Ela vai tomar decisões baseada numa conta que está mostrando só se tem dinheiro ou não, mas não de quem é o dinheiro. E aí entra o grande problema. Então, quando eu começo a atender as empresas, e normalmente as empresas, né, pequena empresa sempre tem problema com lucro, tá? Isso é uma realidade bem comum. Então, quando eu começo a atender as empresas, normalmente eu vou olhar o lucro. E as donas das empresas, elas não sabem quanto que elas têm de lucro. E a primeira coisa que eu preciso fazer é estancar o sangue, porque se ela não tem dinheiro, se o saldo está negativo, é porque o lucro desapareceu. Eu não sei se até aí ficou claro, mas se não ficar claro, vocês me avisem, tá? Eu vou dar agora outro exemplo, porque eu preciso juntar as duas informações. Então, eu vou trazer bastante exemplo para vocês entenderem, visualizando o que eu tô falando. Eu, Juliana, preciso emagrecer, tá? Então, eu vou falar do DRE, depois eu explico melhor o que é o DRE, mas o DRE é o controle do lucro, tá? Então, eu vou falar agora sobre lucro. Primeiro eu falei do dinheiro no caixa, né? Então, vocês abrem a conta do banco, tem 5 mil dia 16, beleza, vamos gastar com o dinheiro meu. Não, o dinheiro não é seu, tá? Então, agora eu vou falar do lucro. Eu, Juliana, tenho que emagrecer. Eu gasto por dia 1.000 calorias. Eu gasto. Entre pouca atividade que eu faço e só viver, respirar, enfim, eu gasto 1.000 por dia. Aí, eu vou lá e olho a minha prática, eu como 2.000 calorias. O que vai acontecer com o meu corpo? Uma pergunta bem básica, né? Bem fácil. Então, assim, se eu gasto 1.000 e como 2.000, obviamente, o que eu vou fazer? Eu vou guardar as calorias a mais. Vai sobrar calorias, eu vou engordar, porque eu tô comendo mais do que eu consumo. Então, o que eu vou fazer com as calorias? Eu gasto 1.000 e comi 2.000. 1.000 eu gastei. As 1.000 que vão sobrar, eu vou guardar no meu estoque de gordura. Né? O corpo vai fazer isso, até porque ele não sabe quando que a gente vai morrer, então ele deixa lá guardadinho caso precise aquele estoque de gordura. Mas, se eu começar a fazer mais exercício muito forte e agora eu vou comer 500 calorias, mentira, eu não tô fazendo exercício, continua a mesma coisa, continuo gastando 1.000, só que agora eu vou comer 500 e não 2.000. O que vai acontecer com o meu corpo? Se eu preciso 1.000, né, gasto 1.000 e como só 500, o que acontece? Vai faltar 500. Vai faltar e o meu corpo vai tirar da onde essas 500 calorias a mais que tá faltando? Justamente da gordura. O meu corpo vai lá e vai catar gordura. Então, aos poucos, o meu corpo emagrece. Emagrecer significa que eu estou consumindo a gordura que já existe.
Eu estou consumindo porque eu estou gastando mais do que comendo. Essa é exatamente a analogia que vocês precisam fazer na empresa de vocês. Primeira coisa para saber por que vocês não têm lucro, vocês precisam entender da planilha DRE. Vocês precisam entender esse controle. O DRE vai mostrar se vocês têm lucro, tá? Então, o que o DRE vai mostrar? Se vocês estão estocando gordura ou se vocês estão comendo gordura. Será que fica claro? Fica fácil de entender? Primeiro de tudo, vocês precisam entender isso, se vocês estão estocando ou se vocês estão comendo a gordura, consumindo a gordura. Tá, Ju, beleza, mas como que eu vou saber disso? Então, agora vamos ao controle. O DRE é uma planilha básica do Excel, vocês podem fazer, pode ser lançado em caderninho, eu conheço gente que faz, se é uma empresa pequena, não tem muitos custos, pode ser lançado no caderninho, mas o que vocês precisam fazer? Todo dia, lançar todos os custos que aparecer. Não é o que vocês pagaram, é os custos que foram gerados. Então, por exemplo, eu acabei de ir no mercado com meu marido e a gente comprou carne, tá? Esse custo a gente pegou e botou no cartão de crédito. A gente pagou no cartão de crédito. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou botar esse custo da carne lá na minha planilha de DRE. No dia de hoje é dia 21, eu comprei carne no mercado e custou tanto. Tá, Ju, mas tu não pagou. Isso, eu não paguei. Mas o DRE não mede o dinheiro que a gente tem na gaveta. O DRE mede se eu estou comendo demais e gastando pouco, se eu estou comendo pouco. Ele vai medir o meu comportamento. Então, eu preciso botar a data da emissão, tá? Ou a data da compra. Vou mostrar um boleto aqui para vocês verem onde fica fácil. Assim. Todas as notas do que vocês comprarem vem escrito data de emissão. Vocês sempre vão olhar aquela data ali, tá? Mas eu vou botar aqui um boleto. Vou pagar o boleto. A data da emissão, na verdade, é essa data bem no cantinho aqui, ó. Não é a data de vencimento. Então, DRE sempre é a data da emissão. Tá? Então, essa diferença de data é o que vai fazer a diferença no controle, tá certo ou não. Tem que lembrar disso. Bom, dito isso, essa é a análise da planilha de DRE. O DRE vai medir a gordura. O quanto vocês têm de gordura ou quanto vocês não têm de gordura. Lembra lá no início que eu falei, eu olho a conta, sei lá, tô trabalhando no negativo, tô devendo, né? Tô no cheque especial. Se eu tô devendo é porque provavelmente não tem gordura, né? Então eu já tô usando o dinheiro do banco. Usar o dinheiro do banco significa, na prática, que eu comi o lucro que eu tinha, eu tô trabalhando sem lucro. Não significa que eu não tenha lucro hoje. Porque pode ser que eu esteja começando a reproduzir a gordura, mas em algum momento eu descapitalizei, certo? Então, para voltar esse dinheiro, para eu pagar de novo o cheque especial e ficar criando gordura, eu preciso fazer que sobre no meu mês dinheiro para eu estocar. Tá? Então, essa é a lógica. Eu vou estocar o dinheiro novamente. Eu preciso fazer com que o meu mês pague todas as contas do mês e sobre para eu estocar. Tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai ter que olhar dentro do lançamento do DRE, eu vou falar de cada um desses pontos para ficar mais claro, mas só para vocês enxergarem, tá? Visualmente. Vocês têm que lançar diariamente a venda que vocês fazem. E, de novo, lembrando, a venda é pela data da emissão, tá? Então, o que é venda? A venda é tudo aquilo que vocês venderem de produto, não o que vocês receberem. A venda, por exemplo, eu vendi, vamos supor aqui na minha historinha aqui hipotética, eu vendi 37 mil no mês. Desses 37 mil, parte eu já vendi em dinheiro, então não entrou. Parte eu vendi no Pix, também já entrou. Parte eu vendi no cartão de débito, pode ser que tenha entrado, mas pode ser que entre amanhã, né? Vou pensar que hoje é o último dia do mês. Pode ser que eu tenha vendido no crédito, então vai entrar daqui a 30 dias. Pode ser que eu tenha parcelado, então vai depender de qual o meu acordo lá com o cartão, para ver quando eu vou receber. Pode ser que eu tenha parcelado no crediário para o cliente, e aí vou receber quando o cliente pagar. Pode ser que o cliente nem pague, então, né, pode ser que eu perca esse dinheiro, mas isso não me interessa. Isso vai estar lançado no DRE, tá? Na venda. Independente se recebeu ou não, ele é lançado na data da venda. Tá? Por que isso? Porque eu preciso saber, né, dentro da minha empresa,
qual é o meu limite produtivo, o quanto eu consigo entregar de vendas ou não. Não o quanto eu preciso, não o quanto entra de dinheiro, mas o quanto eu dou conta de entregar. Porque é comum a gente dizer, eu não estou tendo lucro, então eu tenho que vender mais. Aí na cabeça da pessoa, ela cria uma meta e a meta é, sei lá, vender 5 vezes mais. Talvez a empresa não tenha conta, né? Porque para vender 5 vezes mais, tu vai ter que ter uma equipe, tu vai ter que ter mais produto, vai ter que ter dinheiro em caixa para comprar mais produto. Então, assim, não é simplesmente sair vendendo. Então, a gente precisa ter no DRE esse controle para saber o quanto a gente dá conta de vender ou não. Vender, tá? Não receber. Então, tá, na minha situação hipotética, vendi no mês 37 mil reais. Outro controle importante que eu preciso ter, que vai ser lançado diariamente, são as despesas variáveis. O que são as despesas variáveis? São as despesas que variam de acordo com a venda. Elas praticamente existem porque a venda existe. O que é comum de confusão? A luz um mês é, sei lá, 150, no outro mês é 180. Ela varia, então ela é variável. Não. A luz eu tenho um contrato e pago todo mês. Independente de usar ou não, eu vou pagar, nem que seja a taxa mínima do contrato. Então, luz é fixa. Eu sempre pago. Fixo significa que eu sempre pago, independente se eu vendi ou não. E variável eu pago quando eu vendo. Se eu vendo muito, eu vou pagar mais. Se eu vendo pouco, o meu variável baixa, tá? Então, um exemplo de variável é a mercadoria, né? Então, a minha carne, por exemplo, eu tenho uma pastelaria, né? Então, a minha carne é variável, porque eu só compro carne porque eu estou vendendo mais pastel. No mês que está fraco, vai sobrar carne, então eu vou comprar menos, entende? Então, meu custo variável vai sempre variar de acordo com venda. Venda maior, o variável vai ser maior. Só que ele é proporcional. E aí vem uma parte bem importante que agora isso aqui é o pulo do gato. Vocês que estão aí olhando precisam saber. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. O variável, ele vai sempre variar, porque depende do mês. Se eu vendi 5 mil esse mês, ele vai ser X. Se eu vender 100 mil, ele vai ser muito maior, tá? Não tem como variável ser sempre igual, porque ele vai variar de acordo com a venda. Mas o variável, ele tem mais ou menos uma porcentagem que não pode fugir muito. Aqui eu dei um exemplo, eu botei uma porcentagem de 48%. Mas é ruim essa porcentagem, não pode ser 48%. O ideal do variável é de 40% para baixo. Então, deixa eu botar essa informação aqui do ladinho. Sempre o custo variável tem que ser 40% para baixo das vendas. Então, por exemplo, se eu vendo 100 mil, o meu variável não pode ser mais que 40 mil. Tem que ser de 40 mil para menos. Por quê? Então, vamos lá. Ó. O variável tem que ser de 40% para menos. Ele sempre vai variar com a venda. Então, eu não consigo ter um valor comum. Todo mês mexe. Mas eu preciso olhar sempre a porcentagem. Se vocês olharem a porcentagem e ver que a porcentagem de vocês está em 46, tá ok, não é tão ruim, mas certamente tu vai ter problema com lucro. O ideal é que baixa. Se tiverem 60, tá horrível, 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 horrível. 55, horrível, precisa baixar urgentemente. Tem algo acontecendo aí. Não pode ser mais do que 40%. Se for mais que 40%, corre o risco de não ter lucro. Então, esse já é um primeiro ponto para ser olhado, tá? O que é despesa variável, então? Despesa variável é aquela que varia com a venda. Então, eu vou falar do meu produto. O pastel, a carne, a massa, o ovo, tudo que eu compro, que eu produzo, é variável. Então, quem tem loja, roupa, a própria roupa que compra do fornecedor, embalagem é variável, porque né, tem a ver com a quantidade de venda. Se eu vender mais, eu gasto mais embalagem, se eu vendo menos. Como no meu caso é uma pastelaria, então o produto de limpeza é variável, porque se eu tenho mais movimento, vai ficar mais sujo, vou limpar mais. O gás, no meu caso, é variável, porque quanto mais eu cozinhar, mais venda, mais eu cozinho. Então, tudo que varia. O que também entra no variável? Imposto do Simples. Então, por exemplo, eu pago em cima da minha venda. Se eu vender 10 ou se eu vender 100, o imposto vai ser diferente. Então, ele é variável. Motoboy, quem trabalha com entrega, é variável. Mas é o cliente que paga, então não entra, tá? Mas se de repente tu paga parte, o cliente paga parte, a tua parte é variável. Tem que entrar nesse controle. Como que lança? Vai lançar lá na planilha todo dia todos os custos que forem variáveis, tá? Lança numa tabelinha dentro do variável. Lançou lá, variável, dia certo, fechou, beleza. Seguimos a vida. Sempre 40% menos. Aí, a gente vai chegar num ponto que é importante, que é a margem de contribuição ou margem de lucro. As
pessoas falam assim, eu tenho uma margem de 100%. 100% na prática significa que tu tem uma margem de 50%. 50% não é tão bom assim. Dependendo do produto, dá para trabalhar, mas não é tão bom. O que é a margem de contribuição? Na verdade, é a venda menos o variável. Isso aqui é a sobra do que te custou vender. Nenhuma empresa ganha 100%. 100% eu digo, vendeu e ganha 100% daquele valor. Para a gente vender, a gente paga. Só para a gente vender, tu paga para vender, né? Então, o que sobra desse gasto variável é justamente a margem de contribuição. Essa margem de contribuição, que vai ser a diferença, então que se eu gastei 48, vai sobrar 52, o ideal é que seja de 60 para cima. Esse valor aqui que vai sobrar vai ser usado para pagar todos os outros custos da empresa. Então, quanto maior for a margem, quanto maior for o meu custo variável, menos sobra para pagar os custos. Então, isso aqui tem que ter muito cuidado, porque eu preciso ter um valor aqui que seja suficiente para pagar todo o resto da empresa. Tipo, prolabore de vocês, salário, luz, água, aluguel, computador. Então, tudo isso vai sair desse verdinho aqui, da margem de contribuição. Vamos ver o que mais. Tô com medo que esteja ficando meio chato, meio difícil de entender. Mas, vamos tentar pensar na prática. Eu recebi várias pesquisas que as pessoas falam assim, eu nem estou tirando dinheiro, porque nem dá para tirar nesse momento, não sobra. Não sobra porque certamente a pessoa teve que reduzir custo, porque a margem de contribuição deve estar baixa. Então, ela não está dando conta de pagar. E aí, eu acho que não é justo, né? Nós, como empresárias, a gente trabalha tanto, às vezes, não é justo que a gente só trabalhe e não ganhe. Eu tive momentos aqui na pastelaria que minhas funcionárias ganhavam mais do que eu, porque foi um momento de pandemia, foi um momento que a gente teve que apertar muito o cinto, caiu muito o faturamento. Fora isso, a gente precisa ser bem valorizado, porque o risco é muito grande, porque o trabalho é muito grande, porque é cansativo. Então, quem empreendeu justamente porque quis, né, ter o seu negócio, para ter mais liberdade financeira. Então, não adianta sair trabalhando sem olhar para esses dados aqui, porque eles são importantes para tu conseguir ter a tua liberdade financeira, tá? Então, esse valor que está aqui, a margem de contribuição, ela tem que ser 60% para cima, 60%. Então, se eu vendo 10 mil, tem que sobrar 6. O que é esse 6? É o que eu tiro do custo variável, de tudo que tem a ver com a venda, tá? Bom, sobrou lá o meu valor, né? Deixa eu botar aqui do lado, tem que ser 60 para cima. Fiz a minha venda, tirei o custo variável, sobrou a margem de contribuição. Agora, eu preciso tirar as despesas fixas. O que são as despesas fixas? São as despesas que eu pago todo mês, independente se eu vender ou não. Então, por exemplo, eu dei férias coletivas, fechei um mês a empresa. Eu ainda vou pagar luz, eu ainda vou pagar água, porque tem a taxa mínima. Eu vou ter que pagar salário, a não ser que eu demita as pessoas, enquanto elas estiverem vinculadas, eu vou ter que pagar. Não interessa se elas trabalham muito, se elas trabalham pouco. O salário vai ter que ser pago. A princípio, tem que estar no fixo o prolabore de vocês, tem que estar no fixo aluguel, contador, quem tem contador na empresa, porque acaba sendo um custo fixo. Enfim, N, né? Tem muitos custos, assim. Quem tem funcionário FGTS, DARF e por aí, tá? Por aí vai. Então, por isso que eu preciso que sobre da margem de contribuição para eu conseguir pagar as despesas fixas. As despesas fixas, o ideal é que aqui não passe muito de 35%, estourando 40%. Mas o custo fixo, ele costuma ser mais ou menos igual todo mês, porque o fixo, diferente do variável, ele não muda muito o que tu paga de acordo com a venda. Tu vai pagar sempre mesmo. Então, se o salário é 2 mil, se vender muito é 2 mil, se vender pouco é 2 mil, e se não vender é 2 mil. Então, normalmente, o fixo é sempre o mesmo valor. Então, por exemplo, na minha empresa, o fixo normalmente é em torno de 25 mil. Entre 20 e 25. Eu já sei quais são as épocas que eu tenho um valor maior ou menor. Mas é entre 25 mil. Então, mais ou menos eu já sei isso. Às vezes pode ser um pouco menos, pode dar uns 23, às vezes pode, sei lá, esse mês estourou um pouquinho, tive uma despesa extra aí, foi para 27. Mas ele não muda muito, tá? O variável muda, porque ele vai depender das vendas. Então, a gente tem que ter em mente, o variável não pode ser mais que 40%, e o fixo eu vou anotar tudo que eu gasto e vou pensar, bom, então mais ou menos a minha empresa tem como fixo, que não é o variável, por mês 25 mil. Beleza. Por que isso, Ju?
Pelo simples motivo que tu vai vender e tu vai saber qual é o teu variável. Tu precisa criar essa margem, tu precisa entender quanto que custa para vender na tua empresa. Tu descobriu qual é a taxa de venda, tu sabe que o que sobrar tem que pagar as despesas fixas. Tem que pagar. Se não pagar, tá aí o teu furo do lucro, tá? Esse que sobra é o lucro bruto. Então, nessa historinha hipotética aqui, né, eu vendi 37 mil, tive 48% de variável, é um custo alto, tá? É um custo bem alto. Sobrou só 52. Mas as despesas fixas não estão muito altas, então deu 39. Tá ok, tá? Poderia ser menos, o ideal é que seja uns 35, mas tá ok. Então deu mais 14 mil. Sobrou de lucro bruto para mim, né, para a empresa, no caso, R$ 4.500, deu 13% de lucro bruto. Isso é bom? Isso é ruim? Depende do ramo da empresa, é muito bom. Então, assim, mercados são empresas que é um ramo que tem um lucro muito baixo, muito baixo. Então, 4% é excelente, tá? Aqui eu estou falando num cenário de 13%. Indústria costuma ter uma margem um pouco maior. Serviço é bem maior, né? Serviço é o melhor, assim, de todos, porque tu acaba tendo um custo variável mais baixo, então sobra mais no fim. Loja, eu trabalhei bastante com loja de roupa, assim, varejo. O varejo é em torno disso, uns 10%, 14%. Então, 13% está mais ou menos adequado, tá? Só que aqui, se vocês verem, eu estou falando de lucro bruto. O que é lucro bruto? Lucro bruto é o, digamos assim, é o resultado operacional, é o que a minha empresa gasta, isso aqui é o que sobra. Então, para eu vender, eu vou ter essa despesa e eu tenho mais essa. Paguei tudo, sobrou, beleza. Esse aqui é o resultado operacional, ou seja, da operação. Mas temos a capacidade de criar despesas que não são da operação. O que é despesa não operacional? São aquelas despesas que não precisariam existir, mas elas existem por alguma desorganização nossa ou por algum investimento. Então, por exemplo, agora na pandemia, eu fiz empréstimo do Pronamp. Fiz 2 empréstimos do Pronamp para a gente conseguir sobreviver, né? Então, os empréstimos do Pronamp, ele não é algo da operação. A minha empresa não precisa de empréstimo, nenhuma empresa precisa de empréstimo para sobreviver. Mas a gente entende que a gente faz empréstimo por uma situação específica, ou porque daqui a pouco viu uma oportunidade, vai trabalhar com dinheiro para comprar mais, ter mais estoque, por alguma estratégia, ou ainda eu vou fazer um investimento, vou melhorar minha empresa, vou fazer uma reforma, então. Só que isso depende da nossa escolha. Ninguém precisa ter, por exemplo, empresas que são ME, microempresa, tem que ter contador, é obrigatório, tá? Tem que ter contador. Ah, não, mas eu não queria ter. Não, não pode. Tem que ter contador. Tá, então empréstimo é obrigatório? Não, não é obrigatório. Não, mas eu tenho que trabalhar. Não, não tem que trabalhar com empréstimo. A gente trabalha por escolha, tá? Jô, existe trabalhar por escolha de não ter empréstimo no Brasil? Não, não tem. Então, assim, é claro que a gente está falando de uma situação, só para exemplificar, o empréstimo não precisa existir na empresa, ele existe porque nós escolhemos optar por ele. Mas o que eu quero dizer é que o empréstimo é um custo não operacional, tá? Mas ele existe. Eu nunca conheci empresa que não tenha custo não operacional, que custo não operacional significa que não é da operação, não precisaria existir. Nunca conheci empresa que não tenha, tá? Todas têm. Mas tem por escolha, por decisão nossa, tá? Então, aqui, a despesa não operacional tem que entrar também na tabelinha. Não adianta olhar esse lucro aqui, beleza, sobrou 4.500. Então, né, pela lógica, eu vou pegar 4.500, vou estocar lá de dinheiro, tá feito. O dinheiro tá lá dentro. Não porque eu preciso tirar ainda a despesa não operacional, que eu tenho de custo. Essa despesa, o ideal é que ela não exista. Se ela existir, o ideal é que ela seja bem baixa. Eu digo que uma empresa que tem uma despesa operacional acima de 10%, ela está com um risco bem grande de comprometer. Porque vamos imaginar, se uma loja costuma ter 10%, 12%, 14% de lucro normalmente na sua operação, porque cada negócio tem a sua operação, né? Se tu tem 10% do valor da venda comprometido em não operacional, vai te sobrar 2%. É muito pouco. Se for por um momento específico, porque eu vou fazer uma ampliação, porque daqui a pouco vai aumentar minha venda, ou né, eu tive que sobreviver à pandemia, ok. É um plano, é uma estratégia, ok. Mas não dá para viver com mais de 10% em despesa não operacional, tá? Então tá, então o meu lucro bruto, que era né, o lucro que tinha me sobrado, na verdade agora não sobra mais. Nesse exemplo hipotético, o custo de despesa não operacional foi 17%. Então ele comprometeu. No fim das contas, eu não tive lucro. Eu tive um prejuízo de 1.800. Ju, eu sou obrigada a fazer isso na minha empresa? Não.
Não é obrigada. Contudo, se tu não faz, tu vai ter dificuldade de descobrir como aumentar teu lucro. Porque, na verdade, como eu falei, o financeiro não se resolve sozinho. A gente precisa entender onde está o problema e a gente vai ajustando. E agora eu vou justamente mostrar para vocês como que a gente ajusta cada um desses pontos. Com essa tabelinha aqui, vocês conseguem ver, por exemplo, se eu tenho uma venda de 37 mil e a minha despesa variável está acima de 40%, eu já sei que aqui eu preciso mexer. Tá? Então, esse é o primeiro sinal. Aqui eu preciso mexer. Tá, eu mexi o máximo que deu. Ju, não baixa de 44. Tudo bem, dá para sobreviver, tá? Até 50 eu diria que dá para sobreviver. Aqui nesse nosso exemplo, ó, tá com 48, mas teve lucro. O problema não foi na variável, o problema foi aqui, ó, na não operacional, tá? Beleza, fiz esse cálculo, o fixo. Eu preciso descobrir quanto que eu tenho de fixo por mês, porque eu preciso saber o que sobra de margem para pagar o fixo e mais a despesa no operacional. Essas duas despesas aqui, elas não mudam muito. Então, praticamente todo mês é o mesmo valor. Então, essa empresa hipotética aqui, ó, ela gasta mais ou menos 21 mil todo mês. Então, se a venda for de 20 mil, ela tá ferrada, porque só de despesa fixa e não operacional já vai 21, fora sem descontar ainda variável. Então, ela é uma empresa, né, que precisa vender 21 mais os 48% que ela tem ali. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Eu sei que é meio chatinho essa parte matemática, talvez é um pouco mais difícil, mas vocês precisam entender a lógica, não necessariamente os números, tá? Os números vocês vão pegando, mas vocês têm que entender a lógica. Esse dado aqui é um dado importante para vocês olharem. Tem que ser abaixo de 40. Tá abaixo de 40? Olha, quase garanto para vocês que vai ter lucro, tá? Praticamente garantido. A não ser que o fixo de vocês passe de 60. Aí vocês estão loucos. Aí não dá. Teve uma pessoa que respondeu na pesquisa que vende não vou lembrar qual é o ramo, mas vende mais ou menos 20 mil. E aí eu vi que a pessoa colocou que tem 4 funcionários. Gente, não dá. Eu nem sei qual é o ramo, não sei como que funciona, mas eu já acho que ela não tem lucro. Porque 4 funcionários, eu estou fazendo um cálculo básico por cima, cada funcionário custa uns 1.500, que seja 1.200, 1.300, o salário mínimo, que não pode ser menos que isso. A gente já está falando aí de 5.200. Fora os impostos, porque tem encargo em cima dessas pessoas. Então, 4 pessoas vai dar aí um FGTS de uns 380, 400 reais. Então, se colocar tudo na ponta do lápis, a pessoa vai ter um custo de quase 6 mil reais. Só de salário. Só de salário. Se o fixo dela não pode passar de 35%, 6 mil de 20 já dá quanto? Vamos ver. Não sei de cabeça, mas 6 mil de 20 já deu 30%. Então, só o salário já comeu 30% desse valor aqui que ela poderia gastar. Então, o fixo, no máximo, poderia gastar em uns 40 estourando. Só de salário tem 30. Então, falta mais o salário dela, falta mais se ela tem aluguel, aí tem que ver os outros custos, né? Luz, né? Enfim. Então, tudo isso aqui, vocês têm que fazer esses cálculos, essa análise, tá? Feita essa análise, aí é só fazer caber. A matemática, ela é linda, mas aí vocês precisam identificar onde está o problema e fazer caber. Sem enxergar essa tabelinha aqui primeiro, vocês vão ter mais dificuldade, tá? Então, vamos falar de precificação? E aí eu já vou encerrar aqui. O que é normal as pessoas fazerem? Eu não estou tendo lucro, então eu vou fazer o seguinte. Eu reduzo os custos que dá, não dá mais, não tem como mexer, e sempre dá para mexer. Eu entro nas empresas, fica todo mundo louco comigo, porque dá para mexer, sempre dá. Só que, claro, a gente vai ter que cortar coisas. Então, por exemplo, vai ter que tirar alguns benefícios, vai ter que tirar talvez gente, vai sobrecarregar um pouco. Não para sofrer, mas para organizar a casa, porque senão vai continuar sofrendo todo mês. Então, precisa mexer. Então, cortou custo, talvez precise vender mais. Normalmente as pessoas vão querer vender mais antes, né? Mas se o teu custo de despesa variável está muito alto, quanto mais tu vende, tu perde mais também. Teve uma situação quando eu trabalhava no Sebrae, teve uma empresa que não estava tendo lucro. Aí o Sebrae foi lá, fez toda uma análise financeira e descobriram que no fim das contas ele vendia mais barato do que o preço de custo dele. Então, quanto mais ele vendia, mais prejuízo ele tinha. Porque ele vendia a um preço que não pagava nem os custos dele. E aí, como que a gente vai saber se a gente paga os custos? Vamos para a precificação, então, tá? Então, agora eu vou falar do preço do produto. Eu vou falar do meu produto, mas se vocês quiserem trazer o de vocês... Mas vamos lá, vou falar do meu produto. Eu vendo pastel, tá? A minha pastelaria, ela é bem diferente. Ela não tem pastel
pronto, assim, a gente não trabalha com cardápio, é um buffet de pastel. Então, na pastelaria, tu chega e tu monta o pastel na hora, tu escolhe o tamanho e tu escolhe os recheios que tu quer dentro, tem carne, ovo, tudo separado, tu vai montando, tem molho, enfim, tempero, tu vai botando tudo que tu quer. E aí ele é por peso, é como se fosse um buffet de sorvete, só que é de pastel. Tu monta, a gente faz na hora pra pessoa, frita na hora, ele come um pastel fresquinho do recheio dele, né? A pessoa paga por peso. Então, um pastel, eu vou botar o pastel médio, assim, tá? Normalmente, o pastel médio que a pessoa compra, ele costuma ser vendido a um valor, por peso, né? Então, vai variar. Mas a gente vende em torno aí de uns 18 a 23, é o tamanho do pastel médio. É um pastel bem, bem grande, assim, eu não dou conta de comer. Esse pastel que eu vendo entre 20 e 23 reais, se eu precificar ele, eu vou ver quantas gramas ele tem, eu vou ver quanto que tem de massa, quanto que tem de carne, quanto que tem de ovo, quanto que tem de tempero, quanto que tem de queijo, e eu vou anotando tudo isso. Então eu sei que tem X de carne, X de massa, e vou botando o preço do lado, desse pastel unitário. Se a pessoa vai levar, então tem mais o custo da embalagem, tem mais o custo do molho, tem mais o custo da entrega do boy, se eu pagar a parte. Então, eu tenho que botar tudo isso no custo desse pastel. Esse pastel, em média, ele me custa, sem ser para levar, ele me custa uns R$13,50. R$13,50. Aí tu vai dizer, nossa, Ju, mas aí tu vende a R$20, nossa, tu ganha muito. Eu tô falando só da despesa variável. E eu nem tô colocando todas, porque, por exemplo, gordura, que é caríssimo, um balde de gordura que eu compro, eu não consigo precificar por unidade, porque, né, eu só sei quanto que vai no mês, então nessa tabela eu sei. Mas, tipo, no produto eu não sei dizer quanto que vai de gordura. Eu não sei também dizer, por exemplo, qual é o custo do meu gás que vai no produto. Então, algumas coisas eu deixo de fora. Então, pode parecer que eu ganho muito, mas no fundo não é muito, tá? Então, beleza. Aí eu precifiquei ele, vamos botar que seja R$5, tá? Esse pastel que custa R$5 de custo para produzir, pensando em custo variável, eu preciso saber quanto que eu vou vender ele, lembrando que eu tenho que descontar o variável e tem que sobrar o suficiente desse pastel para pagar o resto tudo. Então, como que eu vou fazer? Só para vocês terem em mente, assim, né? Eu pego o valor do custo do pastel e eu preciso que ele me traga pelo menos, que ele tire o custo dele e me sobre 70. Poderia ser 60, pensando naquela proporção 40, 60, sim, mas quando eu faço o preço eu já boto 70. Por quê? Porque tem custos que não entraram lá, como eu falei. Então, 70%, tem que ter em média isso. Para ter em média isso, eu vou fazer agora uma regrinha de 3. Tentem fazer com o produto de vocês. Vocês vão pegar o preço de custo do produto, que no meu caso aqui foi R$5, e que vale a 30%. Por quê? Porque eu quero 70, né? Que sobre. Então, ele vai equivaler a 30. Então, eu quero saber qual é o valor cheio desse pastel. Se ele for R$5, eu quero 70% que sobre, mais ou menos ele vai dar R$16,60. Esse é o valor do meu pastel, tá? Para eu vender. Se eu vender ele abaixo de R$16,60, eu não vou ganhar 70%, eu vou ganhar menos. Tá, mas é bom ou é ruim? Eu não sei. Aí tu vai ter que fazer por mês para ver se está atingindo. Mas vamos fazer a lógica contrária. Se eu fechei o mês e eu tô vendo que não está atingindo e eu tô vendo que o variável tá alto, então, por exemplo, já tendo empresa hoje, que a gente faz essa análise, sempre o variável dela tá alto, sempre, 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 sempre. E a gente reduz. E ela tinha acompanhamento com o Sebrae, então eu não me metia muito na parte de precificação. E aí, como sempre reduz e nunca chega, eu falei que tem alguma coisa muito errada, não pode bater, isso aqui é um cálculo matemático. Tá dando errado, se as tuas compras estão ajustadas, tu não tem estoque, porque é comum também a gente não perceber, mas fica o nosso dinheiro parado no estoque. Não tá no estoque, tá comprando certinho, não tá indo fora, não tem ninguém roubando, porque tem isso ainda, mas às vezes pode ter um roubo porque alguém tá mexendo. Então, já zerou todas as possibilidades e não tá fechando, pode saber que o erro tá na tua precificação. E aí ela sentou comigo e me mostrou a precificação que ela fez, ela tava ganhando 20% em cima de cada produto. Eu falei, não, no mínimo 50, no mínimo 50, no mínimo. Ai, mas o meu cliente não paga. E aí a gente vai cair no outro ponto. Se o cliente de vocês não paga o valor que vocês precisam colocar no produto, vocês precisam assistir minha live, que eu deixei esses dias, e quando eu subir a descrição, eu vou botar a live aqui, a descrição no grupo. Porque vocês precisam, então, fazer o cliente enxergar valor nesse produto, porque tu vai ter que aumentar. Produto barato que tu vende preço,
tu não vai ter cliente fiel. Então, tu vai precisar de muito volume para dar conta de lucro. Porque como a margem é pequenininha, tu vai ter que vender muitas vezes o pequenininho para o pequenininho somando e ficar grande. Se tu não tem grande volume de venda e a margem é muito pequenininha, tu tem problema. Ou tu aumenta a margem para vender menos e aí crescer, né? Vender menos eu digo continuar vendendo pouco, entre aspas, ou tu precisa aumentar o volume consideravelmente. Por exemplo, outro exemplo, eu vendo pastel para uma fábrica aqui na minha cidade, então eles dão de lanche para os funcionários, e eu tenho uma margem menor nesse pastel, porque não é um pastel feito ali na hora, esse é um pastel que já vai pronto, a pessoa não escolhe, é isso. Então a minha margem é menor, porque eu acabo tendo que cobrar bem barato deles, né? Eles não vão pagar R$ 20 no pastel. Então, eles pagam, na verdade, R$ 12 em 3 pastéis. Menores, né? Mas enfim, a minha margem é bem menor. Mas a minha margem é bem menor, mas eu vendo, tipo, muito pastel para eles. Eu vendo, sei lá, 1.000, 2.000 pastéis para eles, dependendo. Então, por isso que aí vale a pena, porque aí, como é uma margem pequenininha, mas vezes 1.000 ou 2.000, já me traz um lucro menor. Aqui na pastelaria, eu atendo por mês uns 1.500 clientes no máximo, eu acho, porque é um lugar bem pequeno. Então, assim, eu não tenho um grande volume de pessoas. Se eu tiver uma margem muito pequena, talvez eu tenha que atender 10.000 pessoas. E na minha cidade pequena eu não vou atender tudo isso. Né? Então, é isso que vocês têm que começar a pensar, tá? Para fazer o cálculo. Então, recapitulando, vocês precisam saber qual é a margem que vocês estão trabalhando do produto de vocês, quanto que sobra. Vocês precisam ter um cálculo para saber quanto vocês gastam de fixo e não operacional por mês, para ver se a venda vai cobrir. Precisa ajustar custo variável em no máximo 40%, ou em torno disso, às vezes se passar um pouquinho ok, mas não pode ser muito mais que isso. E por fim, vocês precisam aprender a trabalhar a margem de vocês para ser maior, tá?